não vivo sem balança. Essas balanças, elas não são caras e você não erra na mão. E o que é melhor, você já pode colocar tudo junto na vasilha e pesando e tarando. E eu acho isso muito bom, porque você não precisa ficar sujando outros potinhos. O primeiro ingrediente que eu vou usar vai ser azeite. Eu adoro usar azeite em pães. Então, olha, vamos lá. Aí aqui na minha balancinha, eu não preciso sujar nada. E quando já começa a chegar pertinho, a gente só vai levantando um pouquinho e 30 certinho. Aí agora eu tarei. Açúcar, eu estou usando o açúcar demerara, mas fique à vontade de usar o açúcar de sua preferência. Eu gosto de colocar 6 gramas de açúcar. Então vamos lá. O sal, como esse pão a gente vai usar para fazer sanduíche, eu gosto que ele fique um pouquinho mais salgado. Então eu vou usar o dobro do açúcar. Eu vou usar 12 gramas de sal. E vamos lá. 11. Depois que eu adicionei o sal, eu gosto de dar uma sacudida, que é para misturar o sal com açúcar. Temos que colocar água. Eu tenho aqui uma água morna a 32 graus. Ela pode variar até uns 40 graus, mas não passe disso. Então, eu usei aqui 300 ml de água morna. E para a quantidade de farinha que eu vou usar 2 saquinhos de fermento de 5 gramas cada um, ou seja, um total de 10 gramas de fermento para pão. Esse é aquele fermento sequinho, que eu acho que é bem melhor, porque você mantém ou ele completamente fechadinho, vê a validade, ou então se você abrir, é só você fechar bem fechadinho e manter na sua geladeira. Agora aqui, na hora de colocar, a gente coloca igual quando vai fazer gelatina, um chuveirinho. Procure espalhar bem o fermento por toda a superfície da água. E agora a gente tem que aguardar que ele comece a fazer uma espuminha, como se ele já tivesse começado o processo de fermentação. Enquanto isso, a gente tem que deixar ele quietinho. Aí quando ele começar a fazer a espuma, aí a gente começa a fazer mesmo a receita de adicionar a farinha. Aqui em Portugal a gente está no verão e está quente. Então, com 10 minutos, olha só como é que já formou a espuma. Pode ser que em épocas frias demore um pouquinho mais, de 15 a 20 minutos, mas isso é normal. Agora, vale a pena você checar também a validade do fermento, porque às vezes você fica esperando e não resolve nada porque o fermento não está ativo. Isso é uma maneira boa de você não preparar logo o seu pão e depois gasta farinha, gasta tempo, gás, e quando vai ver o pão não cresce. Para essa mistura daqui, eu vou usar inicialmente meio quilo de farinha de trigo. Por que eu falei inicialmente? Porque essa medida é a medida do pão. Só que às vezes pode ser que o pão peça um pouco mais de farinha ou menos. Por isso é que eu não coloco de uma vez só e sempre mantenho o meu pote de farinha do lado para ir colocando aos pouquinhos. Então, ó, vou colocar aos pouquinhos uma quantidade boa. E vou começar mexendo com uma colher. Depois a gente tem que colocar a mão na massa, literalmente. Olha, assim que você sentir que tem ainda uns grumozinhos, mas praticamente a farinha já foi incorporada na água, a gente já pode continuar adicionando farinha. E assim, gente, a gente vai adicionando farinha até que tenha que botar a mão na massa e a massa soltar da mão totalmente. Acabou que eu não usei toda a farinha. Depois eu peso para vocês verem, terem uma ideia do que sobrou, mas isso depende caso a caso. Às vezes você precisa usar toda a farinha e mais um pouco, ou como no caso de hoje, eu não precisei usar. E como é que eu sei isso? Porque olha só, eu pegando na massa, ela não gruda mais na minha mão. Olha, já está uma massa que você pega ela
Ela solta super bem da vasilha e ó, mesmo eu apertando, ela tá macia, mas ela não gruda mais. Então, não coloque mais farinha se o teste da mão der igual aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora chegou a hora da gente trabalhar. Existem receitas que não precisam sovar. Eu já fiz uma aqui no canal que não precisa. Mas depois que eu fiz esse pão, eu acho que às vezes vale a pena de você sofrer um pouquinho, né? Dando uma sovada, porque eu acho que ele fica mais leve. Quando eu faço pão, eu vou sovar ali na minha bancada. Mas, como eu estou fazendo um vídeo para vocês, eu tenho que fazer aqui mesmo. Então, por isso que eu cobri a minha mesa com esse tapetinho, porque essa mesa tem umas ranhuras, eu não quero que a minha massa entre nas ranhuras, porque depois vai ser difícil de tirar. Vou pegar um pouco de farinha. Você não precisa fazer muitos movimentos. Na realidade, os movimentos são os mesmos, só que repetitivos. Você pega a massa com a dessa parte gordinha que eu chamo da almofada da mão, você empurra e vem enrolando. Aí depois você vira, empurra e vem enrolando. Eu não gosto de fazer outros movimentos porque eu acho que esse aqui é o que resolve. Esse processo é como se você estivesse quebrando o glúten e adicionando ar à massa. Você vai sentindo que ela vai ficando cada vez mais elástica sem ir quebrando. Normalmente eu fico sovando por uns 10 minutos. Então, vou contar ali os minutos. Na realidade eu fiquei sovando por uns 12 minutinhos. E olha só. Você vai abrindo e ela demora para rasgar, ou seja, ela está no ponto, não precisa sovar mais. Então agora nós vamos abrir a massa. Vou botar só mais um tiquinho de farinha aqui. Aí eu gosto de, inicialmente, nivelar ela com a mão. Agora então a gente vai abrir bem a massa. Eu gosto muito desses rolos de silicone porque eles não grudam tanto e é mais fácil até de higienizar caso grude. E também é bem mais fácil de você mexer, manipular com ele. Então eu abro primeiro um lado, aí viro rodando, vocês viram? Ele estava em pé e agora ela ficou deitada. E a gente vai assim para ir abrindo bem a massa. Ela é bem elástica, olha só. Depois que você trabalha ela, ela fica sensacional. E vamos abrindo até que ela fique fininha. Olha só, ela está abertinha. Procurei nivelar para que toda a superfície dela ficasse toda com a mesma grossura, com a mesma espessura, na realidade. E agora, então, o que a gente faz? A gente vai enrolar. Aí agora tem alguns procedimentos. A minha forma não é desse tamanho. E eu também tenho que dar uma compactada. Então, ó, a gente dá uma apertada. Conforme a gente foi enrolando, foram criados espaços de ar. Por isso é que é importante você apertar bem para que ela fique bem compacta e não fique com aquelas bolsas de ar. A minha forma é menor do que o tamanho que ficou a massa, mas não tem problema. Eu vou colocar um fio de azeite. Com o pincel eu vou espalhar bem. Apesar dela ser uma forma tefal, às vezes o pão gruda na hora de tirar. E por ela ser tefal, você tem que ter um instrumento ou um utensílio que não seja metalizado
para não arranhar a sua forma. Então, para evitar sufoco, eu gosto de passar um pouquinho de azeite aqui em toda a área da forma, não só no fundo, como também nas laterais. E agora o que a gente faz para poder o pãozinho entrar dentro da forma? Sem medo, você vai apertando ele, porque com isso também ele vai ficar mais juntinho. Ó. Lembrando também que ele agora vai crescer. Ele tem que crescer passando um tiquinho de nada da altura da forma. Se ele crescer muito, você olha e fala, ai que lindo como cresceu o meu pão. Só que aí, sabe o que acontece? Ele faz uma barriga e depois, na hora de você retirar a barriga, quebra, ou então, se ela não quebra, na hora que você vai cortar em fatias, as fatias quebram, então tem que ficar de olho. O tempo mais ou menos é de 1 hora. Eu tenho esse potinho aqui, que ele é próprio para aquecer líquidos no micro-ondas. Eu vou ligar o meu micro-ondas até que essa água comece a ferver. Quando essa água começar a ferver, eu vou desligar o micro-ondas, vou chegar o potinho bem pro cantinho do prato e o meu micro-ondas cabe, essa forma entra direitinho. Eu vou colocar a forma lá dentro com o micro-ondas quente e com essa água quente. Quando você esquenta a água no micro-ondas, ele fica aquecido e cheio de gotículas de água. Então, você colocando o seu pão lá dentro, com ele desligado, porque até essa forma não é para colocar em micro-ondas, você coloca ele lá dentro com a jarrinha de água quente no canto, ele todo úmido e deixa lá. Você vai ver que ele cresce mais rápido. Por isso é que eu digo, fique de olho, porque o tempo normalmente é 1 hora ou até ele chegar em cima, quase que dobrar de tamanho. Mas essa dica do micro-ondas é boa. Como também, se você quiser, você pode colocar uma panela quente no forno, aí o forno vai ficar daquele jeito, você não precisa ligar, caso você não goste de mexer com micro-ondas. Quando ele dobrar de tamanho, eu volto para a gente então levá-lo ao forno. Hoje está tudo rapidinho aqui, gente. 35 minutos depois de eu ter colocado a minha massa do pão na forma dentro do micro-ondas para que ele crescesse. Olha só, ele está do jeitinho, fofinho. Ele cresceu nas dimensões corretas, ele vai crescer um pouco, mas não vai fazer barriga. Eu vou levar ao forno para assar. Já já a gente volta. Para o meu pão ficar deste jeito, eu usei 2 temperaturas e 2 tempos diferentes no preparo. A primeira etapa foi 1 hora, ele ficou cozinhando a 160 graus aqui no meu forno elétrico. Eu dei uma rodadinha, porque o forno, ele o lado direito, ele aquece e fica pronto mais rápido. Depois desse tempo, eu aumentei a temperatura para 180 graus e ficou mais 15 minutos. Por que isso? Porque no primeiro tempo, nessa 1 hora, o pão vai cozinhar aos poucos sem dourar. Se eu tivesse colocado logo a 180, ele ia ficar já douradinho, mas por dentro não ia estar cozido. Então, eu prefiro uma temperatura menor por mais tempo para garantir que ele fique bem cozido. Aí depois a gente dá a douradinha básica. Só que aí eu vou passar para vocês uma dica que eu aprendi. Nessa hora que você aumenta o forno, pega esses sprays com água e borrifa não só o pão, todos os lados, como também o seu forno. Com isso, você vai criar um ambiente de vapor e, olha só, a parte da casca, ela fica mais durinha, não fica tão macia. Como é que eu sei que o meu pão está pronto? É uma forma Tefal. Se eu usar algum utensílio metalizado, eu vou arranhar e vai retirar a proteção. Então, uma colher de silicone fininha é ótima. Aí você faz o quê? Você passa aqui, ó. Você vai colocando e vai passando o pão, soltando, ele está no ponto. Só que para você retirar mesmo da forma, eu recomendo que você espere que ele esfrie, porque até às vezes no fundo
você não consegue acessar e ainda fica algum pedacinho macio. Quando ele esfria, ele dá uma ressecada e você consegue manipular. Então, olha só. Viu? A parte daqui, quando esfriou, ficou sequinha. Sequinha não, ele não está seco, mas não está grudando na minha forma. Ai, esse pão é cheiroso. Ele é fofinho, apesar aqui da parte da crosta estar firme por causa de eu borrifar a água, eu vou mostrar para vocês como que ele é fofinho por dentro. E olha só, essa daqui é a parte da casquinha. Olha aqui, eu vou cortar um outro, mais da parte do meio. Ele está completamente cozido, até a parte da casquinha está fofinha.